Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Eric Guzmão, nós estamos no canal NG Automation e graças a Deus mais um dia de volta aí no nosso canal. Beleza galera, é o seguinte, agora que a gente tá com a nossa peça em cima já, tá aí a nossa peça. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Eric Guzmão, nós estamos mais uma vez no canal NG Automation. E antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal. E se você é novo aí no nosso canal, muito obrigado por estar assistindo o nosso conteúdo. E eu espero que você goste aí do nosso trabalho. Rapaziada, é o seguinte, hoje, antes de mais nada, a gente está aqui no Fusion 360. E antes da gente começar para a parte prática, eu gostaria de tentar aí explicar para vocês um pouco da parte teórica, para a gente explicar o que a gente vai fazer, beleza? Para aquele aí que é novo no nosso canal, eu consegui colocar um vídeo aí há uma semana atrás, um vídeo explicando sobre um pouco da parte do desenho em cima da plataforma Fusion 360. Eu gostaria de explicar aqui um pouco também da parte do CAM, da parte de programação. Então, para aqueles que querem aprender a parte de programação e desenho, eu também estou explicando um pouco daquilo que eu estou aprendendo aí nesses tempos aí. Já há uns 8 anos trabalhando um pouco com essa parte de CNC, montei minha própria máquina. E hoje, graças a Deus, a gente está ensinando também um pouco daquilo que a gente aprendeu. A gente aprende aqui no YouTube, ensina também, e vai sendo essas trocas aí de favores. Um ajuda o outro e aí a gente vai trabalhando de uma forma um pouco mais saudável. Galera, é o seguinte, para a gente começar a fazer a nossa parte prática, a gente precisa começar a ter um pouco também do entendimento. Não adianta só querer colocar uma peça na máquina e já achar que a gente já vai trabalhar, já vai fazer a peça, e não é bem assim. Para muitos vão ser mais fáceis, para outros vão ser mais difícil. Então eu vou explicar aqui a forma que nesse tempo eu consegui aprender. Então assim, eu quebrei a cabeça também, quebrei além da cabeça a ferramenta e foi difícil para mim, não foi fácil. Então eu espero que esse vídeo aqui ajude também aqueles que estão aí iniciando no mundo CNC, beleza? Para a gente estar aqui com o Fusion 360, eu vou fazer um desenho bem rápido aqui, para aquele que está querendo aprender aí a desenhar no Fusion 360. Eu comecei aí também a dar algumas dicas de desenho, então a gente vai começar a desenhar hoje. O que eu quero fazer aqui é tentar ajudar vocês um pouco sobre a parte de programação. Então a gente vai desenhar uma peça aqui para simplificar o entendimento. Hoje eu não vou ensinar a parte de programação em si, mas um pouco do entendimento na hora que a gente for passar isso aqui para a prática. Lógico que a gente vai aprender aqui agora, nesse exato momento, um pouco de programação, porque eu vou precisar aqui do CAM do Fusion para explicar de uma forma mais fácil. Então aqui eu fiz uma peça, uma representação de uma peça para a gente colocar na nossa máquina, né? Aqui vai ser só a parte de explicação, a parte teórica. Então, antes de mais nada, o que a gente vai precisar saber? Eu vou aqui abrir uma tabela. Então, no início, para mim, foi difícil porque eu ficava pegando esses números aqui e saía colocando na programação e achava que era assim, e nem sempre é assim. Como eu disse no último vídeo, a gente precisa achar valores de acordo para a estrutura, para a potência do nosso spindle, para a potência do nosso motor de passo ou servomotor que seja. Então vamos dizer que hoje eu utilizo uma ferramenta de 6 mm, antigamente eu vinha, pegava esse número aqui e colocava na máquina, e nem sempre é assim. Então rapaziada, só observação que a gente tem aí fresas dedicadas para alumínio. Então, hoje normalmente a gente fica aí com 3 arestas de corte, de uma aresta, 2 até 3 arestas de corte. Normalmente o alumínio, ele consegue ser um pouco mais difícil de sair do que o aço ou de qualquer outro material. Então, com 3 arestas, uma aresta, 2 ou 3, é mais fácil para ele sair aqui da ferramenta. Então a usinagem acaba sendo mais fácil. Para aço, normalmente eu percebi que as pessoas utilizam 4, 5 arestas de corte, beleza? Só para a gente poder explicar um pouco aqui, hoje eu trabalho com uma ferramenta de 3 arestas de corte, beleza? Voltando aqui à planilha, aqui a recomendação de usinagem de algumas tabelas, eu sempre reparei que existe alguns cálculos, né? Antigamente eu chegava, saía colocando números e aí comecei a perceber que a maioria das tabelas me diziam alguns parâmetros aqui. Então o parâmetro mais importante que eu reparei, assim que eu comecei a dar uma estudada sobre alguns parâmetros, foi o parâmetro AP e o parâmetro AE,
tá? Com esse parâmetro aqui eu já comecei a ter um entendimento e já comecei a ganhar um pouco aí na minha usinagem. Já comecei a parar de quebrar a ferramenta. Então era super fácil eu quebrar uma ferramenta quando eu não dominava esse parâmetro. E como a gente domina esse parâmetro? Aqui, rapaziada, eu fiz uma peça de 9 milímetros de profundidade só para a gente poder ter uma noção do que eu vou explicar para vocês dentro da tabela. A tabela, ela vai dizer, a maioria das tabelas vão dizer que o parâmetro AP você pode colocar 1,5 milímetros vezes o diâmetro. Então, vamos dizer aqui que eu estou utilizando uma ferramenta de 6 milímetros e eu quero saber o quanto normalmente seria o máximo utilizado para o parâmetro AP com uma ferramenta de 6 milímetros. Então, eu vou calcular 1,5 vezes o diâmetro total da minha ferramenta. Então, eu já tenho aqui um valor, a gente vai guardando esses valores, seria um valor de 9 milímetros para o máximo aceitável para a ferramenta de 6 milímetros. Então, aqui também tem uma representação do parâmetro AP e AE. Então, o máximo aceitável para uma ferramenta de 6 milímetros seria 9 milímetros de profundidade. Então, uma ferramenta ela poderia aprofundar 9 milímetros e usinar. Tá? O parâmetro AE, a gente encontra aqui o 0,1, mas muitas tabelas vão dizer 0,5 ou 50% aí do diâmetro da ferramenta. Então, se a gente pegar 0,5 vezes 6, eu tenho 3 milímetros de AE. Então, eu poderia entrar 3 milímetros em AE. Voltando aqui no nosso desenho, eu posso entrar com a minha ferramenta nesse plano em 3 milímetros. Então, seria 100% em AP 9 milímetros, 100% em AE 3 milímetros. Normalmente, com a minha estrutura e o meu spindle, que é um spindle da Tecmaf de 3 cavalos, e eu utilizo guias lineares, eu consigo trabalhar em 50% de AP com uma ferramenta de 6 milímetros de 3 arestas a 18.000 RPMs ou 15.000 RPMs. Eu consigo trabalhar a 50% de AP e 25% de AE. Então, se a gente colocar aí 50% de AP de 9 milímetros seria 4,5 milímetros e 25% de AE de 3 milímetros, de 6 milímetros, seria 1,5 milímetros de AE. Então, se a gente pegar aqui a conta 0,25 vezes 6 milímetros, seria 1,5 milímetros aceitável para AE com a minha máquina. Normalmente eu costumo chegar a 1,5 a 2,5 em AE, tá? O quanto eu consigo tirar de material nesse plano aqui, nessa linha de raciocínio. AP 4 a 5, a 50% de AP e 0,25% em AE, beleza? Esses são os parâmetros da minha máquina. Então, rapaziada, outro parâmetro bem importante também, algumas tabelas vão dizer o quanto você pode tirar por dente. Então, nós olhamos aqui essa imagem, a gente vê que cada aresta de uma ferramenta tira uma quantidade específica por dente. Então, é o avanço. Então, a ferramenta aqui 1, ela começa o seu trabalho tirando uma quantia. A ferramenta 2 começa o seu trabalho tirando uma quantia. E assim, sucessivamente, cada aresta vai tirar uma quantia igual. Normalmente as tabelas dizem de 0,1 décimo de milímetro a 0,01 centésimo de milímetro. Então, grava também esses números, que é bem importante, porque vai fazer bastante diferença na hora que você for trabalhar, beleza? Então, voltando aqui ao Fusion 360, eu fiz aqui um desenho para a gente poder fazer ali a nossa simulação de usinagem. Aqui eu vou fazer uma usinagem CNC, né, uma representação de uma usinagem CNC, mas na parte prática a gente vai colocar esses valores manualmente, porque a gente não pode errar. Então, manualmente você vai acrescentando valores de AP e AE, e aí você vai buscando, otimizando uma performance com a sua máquina. Colocou um AP excessivo, você tira um pouquinho. Colocou um AE excessivo, você tira um pouco. E dessa forma você vai fazendo a sua própria tabela e você vai guardando os parâmetros que assim
vão ser melhor para sua máquina, assim, os parâmetros melhores para sua máquina, beleza? Então, nós estamos aqui na parte do Fusion 360, na parte de CAD. A gente vai entrar agora na parte de CAM, para quem gosta aí da parte de programação, a gente vai fazer a parte de CAM. A gente vai entrar em Design, esse Manufacturing aqui, a gente vai entrar na parte de CAM. Rapaziada, é o seguinte, o que eu vou tentar explicar para vocês aqui não é a programação em si, uma programação correta aqui. A gente vai só simbolizar, eu vou só simbolizar aqui para vocês como nós faríamos se tivéssemos lá na nossa máquina, manualmente. Tá? Eu só estou usando aqui o CAM do Fusion para poder facilitar, para a gente poder visualizar mais fácil aqui, beleza? Então a prática é top, mas a teoria também é legal, tá? Então a gente vai entrar aqui inicialmente no Setup. O Setup a gente vai trazer para o Fusion 360 as dimensões do nosso material bruto e os eixos, a posição que os eixos estão referente à posição da nossa máquina em nosso material. Aqui tá tudo certinho, os eixos vieram perfeito, tá? Da forma que está a minha máquina, o X aqui para minha direita, o Y aqui para frente ou para trás da minha máquina e o Z dessa posição mesmo. Vamos imaginar que estaria, vamos dizer, deixa eu colocar errado aqui, dizer que estaria assim. O que inicialmente você faria? Você precisa trazer isso aqui para o plano correto, tá? A gente vai entrar em Setup, já está aqui em Setup. Milling seria uma fresadora. Aqui nós, orientação, a gente não fala inglês fluente, mas entende um pouco aqui, tá, galera? A gente vai estudando aí, vai olhando e vai aprendendo um pouco o que cada palavrinha em inglês aqui tenta representar, tá? Então desculpe aí, às vezes eu falar alguma palavra em inglês aqui irregular. Então aqui a gente vai achar aqui o plano, ó, ele está dizendo para você qual que seria o plano que você quer para o eixo Z, então eu sigo uma referência do Z. Aqui é só você clicar em alguma referência que você quer para o Z, então vamos clicar aqui nessa linha. Opa, destacar aqui, clicar nessa linha, já estava aqui, já ficou, tá galera? Beleza? Se estiver fora, você vem aqui, acha aqui a linha de referência com Z, tá vendo? Ó, essa linha com referência com Z, essa linha referência com Y e essa linha referência com X. Aqui você pode fazer também, ó, flip, né? Você pode fazer aqui uma rotação no eixo e fazer uma rotação aqui no Z, e aí você vai modificando aí os seus planos aqui, beleza? Uma vez que você quer escolher o material desejado para ser usinado, então a gente coloca aqui o modelo, clica, né, ó, dentro lá do meu material bruto tem o modelo. Cliquei, ele já selecionou aqui o corpo. Beleza, a gente já fez o setup aqui. E agora vamos entrar em Stock, tá? Aqui tem uns parâmetros que eu não vou explicar agora cada parâmetro que significa. Vamos deixar aqui nesse Relative Size aqui. A gente vai adicionar material, então se a gente fosse fazer realmente a usinagem, que agora nós pegaríamos o nosso paquímetro, a gente iria medir ali o nosso material bruto e ia ter que bater aqui com as dimensões. Então se nós tivéssemos um material bruto com 200 no X, 60 no Y e 10 no Z, teria que bater aqui também, tá? Então eu vou deixar um sobre metal aqui, só para a gente ter um entendimento, para a gente poder facilitar aí o entendimento. Vamos imaginar que o nosso material bruto seria esses valores, tá? Então, mais para frente a gente vai explicar certinho o que significa vamos dizer assim, parâmetro desses aqui, beleza? Vamos dar aqui um OK. O que a gente acabou de fazer? A gente conseguiu fazer a nossa configuração do nosso material bruto na nossa máquina. Vai ser mais fácil assim para a gente poder interagir aqui, para eu poder interagir com vocês e explicar de uma forma um pouco mais fácil a parte teórica. Beleza? A gente já tem aqui o nosso material bruto, ó, dá para ver que ele está mais claro, é como se a gente tivesse uma peça de alumínio. E vamos imaginar que dentro dela a gente quer essa peça aqui. Então a gente precisa usinar aqui essas partes para a gente conseguir essa peça. Mas, como eu fiz esse desenho só para representar a peça a ser usinada, a gente vai aqui se atentar somente a essa face, tá? Porque lá na hora que a gente vai fazer a parte a parte prática, a gente vai se atentar somente nessa face, beleza? Então vamos entrar aqui agora em 2D, vamos esse Adaptive, vamos clicar nele. O Fusion dá a opção de ferramenta, então vamos clicar aqui e escolher nossa ferramenta.
Aqui o tipo que a gente quer da nossa ferramenta, aqui tem uma biblioteca com vários fabricantes, ferramentas em polegadas, em milímetro. Inicialmente nós temos que escolher qual é a nossa ferramenta. O Fusion nos dá aqui ferramentas para torno, ferramentas para fresa, tipos de ferramentas. Então a gente está usando hoje na simulação uma ferramenta topo, a gente dá um Enter no teclado, já selecionamos a ferramenta que nós gostaríamos de trabalhar. Aqui vamos buscar, aqui galera, a gente pode colocar a nossa própria pasta com todas as nossas ferramentas já setada. Uma vez que a gente já encontrou os nossos parâmetros, eu posso vir aqui, entrar na minha pasta e deixar essa ferramenta já programada com os parâmetros para minha máquina, beleza? Como aqui é uma simulação, eu vou entrar aqui no parâmetro de ferramenta métrica para alumínio. Vamos dizer que eu estou trabalhando com alumínio. Ele já me deu aqui uma ferramenta de 3 a 25 milímetros. Vamos escolher aqui 6 milímetros. Ele dá uma representação aqui da ferramenta, a gente dá um OK. Não vamos mexer com o setup aqui agora de usinagem, ó. Aqui é só uma representação. Isso aqui é importantíssimo na hora de fazer a programação, tá? RPM, a velocidade de avanço dessa ferramenta, tem vários parâmetros aqui, entrada, tá? Avanço por dente, tá bom? Isso aqui a gente vai falar depois. Vamos pegar aqui a parte essencial desse vídeo hoje. Aqui nós vamos dizer para o Fusion qual das faces nós queremos usinar. Então vamos se atentar a essa face, tá? E aí a gente vai dizer o que? Vamos clicar aqui nessa linha. Repare que o Fusion 360, ele entende que a gente vai usinar a peça por completa, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, a gente só vai usinar essa face. O que eu vou fazer? A gente vai clicar novamente na linha e vamos dizer que nós queremos utilizar a usinagem somente nessa linha, representando essa face. A gente diz que o contorno está aberto e aí a gente deixa somente essa linha. Vamos dar agora um OK aqui nessa setinha verde. E agora sim o Fusion já entende que a única face que nós queremos trabalhar é essa face que está representada por essa linha. Dê uma olhada. Beleza? Então, está aqui já a forma para a gente poder trabalhar nessa face. Vamos entrar aqui agora nessa parte onde a gente vai dizer as profundidades de usinagem, aonde que está o nosso ponto mais alto do material. É uma parte bem chata, tá? Esse Clear Hands, eu normalmente aprendi a deixar tudo a partir de modo topo, mas depende bastante da usinagem que você vai fazer, se o topo tem material a ser usinado ou não. Se você olhar, eu deixo bastante as minhas peças pré-faceadas, então eu pego o meu material bruto, eu faceio toda a minha peça para aí sim começar a usinagem a partir do meu model topo. Agora, se você começa a usinagem com o seu material bruto e vai precisar facear, aí é outro tipo de programação e aí a gente vai explicar nos próximos vídeos. Vamos dizer que aqui já esteja faceado e é a minha face de referência. Então, a partir do meu model topo, se lembre, model topo é o que é o modelo, o topo do modelo, é a minha parte mais alta de usinagem. Vamos dizer aqui que seria 25. A ferramenta, toda vez que ela fazer uma usinagem e trabalhar em G0, que é a velocidade mais rápida da sua máquina, ela vai subir por um ponto. Vamos colocar aqui no plano frontal. Eu estou aqui usinando o meu material. A ferramenta ela vai subir e vai ir para algum lugar, tá? Tomar cuidado que na hora da usinagem, se tiver algum parafuso segurando a peça, esse retry rate tem que estar mais alto que a cabeça do material aqui do parafuso. Então, a partir do model topo, eu estou a 15 milímetros. Então, tudo que tiver abaixo de 15 milímetros, a minha ferramenta pode trabalhar aqui para qualquer lugar que não vá pegar, tá? Aqui, ele está representando a partir do model topo, ele está me perguntando aqui a face do meu material. Então, a partir dessa face, eu começo a contar como 0. Então, a partir daqui seria o 0 do meu material. E aqui, a parte mais funda de usinagem. Então, se eu quero usinar a partir dessa face, eu clico na parte mais funda aqui do meu material e, inclusive, ele até dá algumas medidas, ó. Topo 0, topo, do topo até a parte do bottom aqui, que é a parte mais
a parte mais baixa do meu material, menos 9 milímetros. Clearance 25, Retry 15. Beleza? Então aqui agora é a parte mais complexa do Fusion 360, onde a gente vai trabalhar em cima do parâmetro AP e o parâmetro AE. Então voltando aqui no Fusion 360, aqui sempre eu deixo 0.01. Esse Optimal Load já vá guardando aí para você poder nunca esquecer. Ele é o que me ajudou bastante, tanto o Optimal Load como o Multiple Dip. Então o Optimal Load, aqui ele vai representar para você o AE aqui. Ele vai representar o quanto você vai tirar de material nesse plano aqui, ó. O quanto você vai tirar material nesse plano. Então voltamos para o Fusion. Vamos colocar aqui os 50% de AE, os 100% de AE máximo que a gente conseguiu. 3 milímetros. Ah, Eric, mas o que é o 3 milímetros aqui? Se lembra? 0,5 vezes diâmetro, 3 milímetros. Isso a gente está falando no mundo lindo e maravilhoso de usinagem. Então vamos colocar aqui só para a gente poder representar aqui a nossa usinagem. Tá? Aqui a gente vai desmarcar. Eu vou depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o que significa Stock to Leave, mais para frente. O mais importante aqui é a gente entender um pouco do parâmetro AP e AE e na onde eu quero chegar com essa parte de programação. Multiples Dip, ele vai representar a parte do AP, tá? Então, se a gente colocou o material 9 milímetros e se a minha tabela disse que eu posso entrar no meu material 1,5 vezes diâmetro, que seria os 9 milímetros, então a gente vai colocar aqui os 9 milímetros e dar um OK. Beleza? A gente já fez uma programação bem simples, só para a gente poder ter um entendimento. Beleza, rapaziada? Então tá aqui, ó, uma programação bem simples. A gente vai fazer aqui uma simulação, ó. Simulação. A gente vai habilitar aqui uma velocidade mais lenta, ó, o speed, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos imaginar agora que a gente colocou essa ferramenta na nossa máquina, 6 milímetros. Vamos imaginar que agora, eu não mostrei para vocês o RPM, mas normalmente uma router CNC trabalha com spindles, trabalhando com frequências mais altas, então a rotação é mais alta. Hoje uma router CNC costuma trabalhar entre 10, 15 e 18 mil RPMs, então já se prepara para trabalhar com essa faixa de rotação que normalmente é o que as pessoas trabalham aí, 10 mil, 15 mil e 20 mil RPMs, tá? Então, hoje a minha máquina, ela trabalha com 15 a 18 mil RPMs com um motor de 3 cavalos. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Tá? Aqui está o nosso material bruto lá na nossa máquina, a gente colocou. A ferramenta nesse exato momento está aprofundando 100% de AP e 100% de AE. Olha o quanto que a minha ferramenta está tirando de material. Levando em consideração que é o que nós falamos no último vídeo. Se lembra? Se a sua estrutura aguenta, se o seu motor aguenta, se o seu fuso de esfera aguenta. Então, esse parâmetro ele tem que ser adequado para a estrutura da sua máquina. Olha a quantidade de material que a nossa ferramenta está arrancando em AP e em AE. Vamos finalizar aqui agora a nossa usinagem. Finalizou a nossa usinagem. Ah, Eric, a minha máquina não aguenta utilizar 100%, usinar 100% de AP e 100% de AE. O que eu faço? Rapaziada, o que a gente vai fazer na parte prática da nossa máquina? Então, por que eu quis mostrar para vocês isso aqui? Lá na nossa parte prática, aqui é a nossa parte teórica, tá? A gente vai pegar um material em alumínio, tá? A gente vai prender esse material de alumínio na nossa máquina, a gente vai encostar a nossa ferramenta, vai zerar a nossa ferramenta no nosso material, a gente vai começar a acrescentar AP na nossa máquina e números de AE na nossa máquina. Dessa forma, a gente vai começar a entender o quanto nossa máquina consegue tirar de AP e o quanto nossa máquina consegue tirar de AE.
Uma vez que a gente já conseguiu entender que a nossa máquina consegue tirar, vamos dizer números simbólicos aqui, 5 milímetros de AP, 1 milímetro de AE. Aí sim você já está preparado para fazer a programação CNC. Então vamos fazer aqui uma programação CNC para uma máquina que consiga tirar 5 milímetros de AP e 1 milímetro de AE. Eu volto aqui na programação, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu esqueci. Então, botão da direita do mouse, editar. Então eu já sei que a minha máquina consegue tirar 5 milímetros de AP e 1 milímetro de AE. A partir disso, eu reparei que a minha estrutura começa a apresentar problemas, vibração, o motor ele começa a cair um pouco a potência, o RPM começa a ser reduzido. Então, Eric, eu percebi que a minha máquina não consegue passar de 5 milímetros de AP, 1 milímetro de AE, com uma ferramenta de 6 milímetros, 3 arestas de corte, entre 15 a 18 mil RPMs. Eu reparei isso. Então, a gente volta na nossa programação, a gente vem novamente em passes, coloca o valor que você achou em AE e coloca o valor que você achou em AP. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer agora? Olha, repara que agora a nossa máquina ela vai sofrer menos. Então o nosso spindle ele vai sofrer menos, a nossa ferramenta ela vai sofrer menos e você vai ter uma usinagem que vai ser facilmente usinada pelo seu corpo máquina, pela estrutura da sua máquina. Vamos simular aqui novamente, vamos colocar um pouco mais lento, vamos ver o que vai acontecer agora nessa simulação. Então, rapaziada, repara, deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Repare que agora a gente consegue tirar menos em AP, menos em AE, tá? Repare que a máquina subiu para um ponto mais alto. Vamos imaginar que tivesse um parafuso aqui prendendo. Aquele valor que eu disse para vocês em G0 tem que estar mais alto que o parafuso, tá? Então, só lembrando, ó. Novamente ela vai descer para o 1.5, para o 5 milímetros em AP, perdão, e vai tirar novamente 1 milímetro em AE, ó. Dessa forma eu consigo colocar menos carga sobre o spindle, menos carga sobre a fresa, eu consigo trabalhar de uma forma segura dentro da minha máquina, tá vendo? Demora mais, mas dessa forma você vai conseguir trabalhar mais seguro dentro da sua máquina. Ah, Eric, a minha máquina consegue tirar um pouquinho mais em AE. Como que a gente faz? Novamente, com o botão da direita, editar, entrar em passes, 1 milímetro e AE, 1.5 em AE. Ok. Vamos novamente fazer a simulação e agora sim a gente vai reparar que a gente vai conseguir tirar um pouco mais em AE. Dessa forma, a gente vai conseguir ser um pouco mais rápido na usinagem, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder ver a visualização um pouco mais rápida. Ó, a ferramenta agora ela deu 2 passes em AE, 1 passe em AP, segundo passe em AP, primeiro passe em AE. E agora finalizando, segundo passe em ambos. Terminou a nossa usinagem. Lembra que na programação eu falei para vocês que a gente queria usinar só essa aresta. Ah, Eric, como que eu faço para fazer o contorno? Já vou dar uma dica para vocês. Então, novamente em editar, a gente vai aqui em geometria, vamos clicar nessa linha e vamos dizer agora que é fechado. E ok. Agora veja que o Fusion 360 entendeu que eu quero tirar todo o meu material bruto aqui e deixar somente a minha peça. Vamos dar um OK e novamente aguardar o Fusion finalizar aqui a nossa programação. Uma vez que finalizou a nossa programação, a gente pode vir até a simulação, tirar um pouco aqui a velocidade e dar um OK. Vamos aumentar um pouco. A gente já consegue ver que a gente já consegue ter uma usinagem de uma forma mais segura, desde que os parâmetros AP e os parâmetros desde que o parâmetro AP e o AE esteja seguro para a sua máquina, para a sua estrutura. Tá vendo, rapaziada? Quando você começa a ter esse entendimento de parâmetro,
você começa a ter uma usinagem mais segura. Se você tem certeza que o parâmetro AP, vamos lá, 5 milímetros, jamais vai quebrar uma ferramenta, sua ferramenta, você jamais vai ter dor de cabeça na sua usinagem. Então, dessa forma, facilita muito quando você quer trabalhar em um tipo de material. Tá? A gente está falando aqui no material alumínio, tá? Eu estou trabalhando aqui com a liga alumínio, então cada parâmetro ele vai ser desenhado para um tipo de material. Então, se você vai trabalhar com outro tipo de material, você vai novamente vir fazer os testes e achar o seu parâmetro. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora outra informação. Aqui nós temos os parâmetros na usinagem mesmo. A gente vai trabalhar aqui com esses parâmetros. Hoje, o mais importante é a parte teórica que eu expliquei para vocês como nós vamos fazer na parte prática. A gente vai prender essa peça na mesa e a gente vai vir com a nossa ferramenta, vai encostar e vai começar a acrescentar AP, adicionar AP e AE para achar os parâmetros que a gente precisa, beleza? Então, eu vou clicar aqui em ferramenta, eu vou selecionar, vou clicar com o botão da direita do meu mouse e eu vou editar a ferramenta. Rapaziada, é o seguinte, hoje, normalmente, uma router CNC, como eu falei no vídeo, hoje a gente trabalha com spindle com alta frequência. O pouco de experiência que eu tenho, eu reparei que o meu spindle ele trabalha muito bem entre 10.000 RPMs a 18.000 RPMs, tá? Voltando aqui a essa imagem, também nas tabelas que eu encontrei, eu reparei que o avanço por dente sempre era 0,01 centésimo de milímetro a 0,1 décimo de milímetro. Então eu já sei desses dois valores. Então eu posso começar de 0,01 centésimo de milímetro por dente até 0,1 décimo de milímetro por dente. O que a gente faz? A gente vem aqui no Fusion novamente, tá? Então, se eu sei que normalmente as máquinas trabalham entre 10.000 a 18.000, e aqui a gente está falando de uma forma um pouco mais simplificada, embora existe tabelas para calcular também o RPM, existe tabelas também para calcular o avanço, eu estou falando de uma forma simplificada para vocês e já passando para vocês alguns parâmetros que eu consegui com o meu spindle, e a maioria dos casos vai ser também para o seu spindle. Então, hoje eu trabalho com 0,05 a 2.250 milímetros de avanço, ou 2,2 metros. RPM, normalmente eu coloco 15.000. A gente já consegue ter aqui o avanço por dente, a gente está dentro daqueles parâmetros que eu disse para você, que era do 0,01 a 0,1. Eu não fugi desse parâmetro. Então, a maioria das tabelas, elas vão ficar dentro desse parâmetro, tá? O avanço, aqui o avanço, as routers CNC normalmente fica entre 200 metros por minuto a 400 metros por minuto. Hoje a minha máquina consegue trabalhar até 5 metros por minuto. Então eu consigo aí 0,1, perdão, até 18.000 RPMs. Até mais ou menos 5.400 eu consigo trabalhar na minha máquina. Mas, lembrando que para trabalhar com esse avanço e com essa velocidade aqui de corte, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir no parâmetro AP ou AE e reduzir o parâmetro, porque é muita coisa para minha ferramenta. Eu não consigo tirar tanto material nessa velocidade. Tá? Então, assim, o que eu estou tentando explicar para vocês aqui para a gente poder se ajudar? Então, o que eu preciso fazer é conseguir achar os parâmetros inicialmente adequados para a minha máquina, para eu começar a fazer essa usinagem. Então, na hora que a gente passar para a parte prática, a gente vai
colocar o material e aí a gente vai testar vários parâmetros até conseguir achar o parâmetro legal. Então, vamos lá, a gente colocou o nosso material aqui, a gente encostou a nossa ferramenta, a gente aprofundou o AP, aprofundou o AE no valor X e aí a gente começou a perceber que esses valores se encaixaram com a nossa máquina, se encaixou, a gente já começa a pegar esse valor e anotar, opa, 5% de AP com 5 mm de AP com 1 mm de AE foi legal para minha máquina, beleza, guardei esse valor. Opa, 12.000 RPMs ficou legal com aquele avanço, guardei esse valor. E aí você começa a criar a sua tabela para o seu spindle e para a sua estrutura máquina, beleza, rapaziada? Então, hoje, o que eu quis passar para vocês foi a parte teórica, tá? A parte prática a gente vai fazer, eu vou tentar passar para vocês semana que vem. Eu vou tentar explicar para vocês, colocar tudo isso aqui que a gente viu hoje na parte prática, tá? Aqui a gente tem uma outra aba aqui do Fusion 360, um outro local, que a gente começa a entender aqui uma parte de entrada de ferramenta, o quanto a ferramenta entra no material, a partir de quando aqui que a ferramenta vai entrar no material. Então, é uma coisinha um pouco mais complexa. A gente vai deixar aí para as próximas aulas aí, para os próximos vídeos, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham aí entendido um pouco daquilo que eu tentei explicar hoje. Eu espero que a gente consiga colocar essa aula teórica aqui em prática, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Beleza, rapaziada? A prática é legal, sim, eu gosto bastante ali de colocar a mão na massa, ver a ferramenta trabalhar no material, tirar aquele produto ali, sabe, do desenho, fabricar a peça, mas sem dúvida a parte teórica ela tem que ser bem importante, a gente tem que aprender bastante, porque eu quebrei muito a cabeça no início, porque eu ficava olhando para esse monte de número aqui e era bem complexo para mim. Então, assim, o pouquinho que a gente aprende, a gente já consegue passar isso para alguém, a pessoa que estava tendo uma dor de cabeça já consegue tirar uma pecinha do seu trampo, da sua maquininha, e aí a gente começa a se ajudar, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero você na próxima semana, e eu espero que você já esteja com a sua máquina para a gente poder trabalhar junto, beleza?